Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseias dos livros. Eu sou Alcina Rodrigues e hoje eu trouxe o número a seguir da coleção dos contos dramáticos. Desta vez são os dramáticos, que já são autores de outros contos que eu já trouxe aqui, que é E.B. White, Guy de Maupassant e Edith Wharton. Eu penso que é assim que se pronuncia, se não, pronto, deixem lá. São contos muito leves, apesar de serem dramáticos, mas são histórias muito leves. Mas antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, não se esqueçam então de pôr um gosto, de comentar, de subscrever o canal e partilhar o canal com quem vocês acham que vão gostar deste tipo de conteúdo. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. É assim, o primeiro conto é A Porta, de E.B. White, que o nosso protagonista é um homem que muda-se para a cidade e sente-se completamente deslocado e confuso com a vida acelerada e as interações interpessoais, passo a redundância, né? Porque ele é uma pessoa que está habituada nós estamos a viver no campo, na calmaria, não é? No seu ritmo, como nós dizemos, não é? E depois vai para a cidade e aquele ritmo sempre a andar, estamos sempre atrasados, não é? Como costuma-se a dizer. A narrativa de A Porta e a ideia de bater sempre à porta é como uma metáfora central para a comunicação e o contato humano que se é perdido nas cidades, não é? Aqui ele faz como é que é dizer assim, como no campo todo nós não conhecemos, não é preciso bater à porta, não é? Há aquela interação com as pessoas. Já na cidade, é cada um no seu prédio, no seu apartamento, já temos que bater à porta, mal conhecemos os nossos vizinhos e então não é? E a vida no campo é mais calma, mais sossegada, enquanto a vida na cidade é mais acelerada, estamos sempre atrasados para tudo e ele faz então este contraponto neste conto. A seguir temos, e ele também, antes de irmos já para o próximo conto, eu notei aqui umas coisas que marcar, que é o significado deste conto, para mim, é a perda da humanidade que nós, à medida, vamos perdendo. Chamamos até pessoas excêntricas, isoladas, incapazes de se conectar uns com os outros, ainda mais neste tempo de internet, não é? Onde então, a gente é que não tem contacto nenhum, a gente vai ao restaurante e já está todo mundo agarrado ao telemóvel, já não há conversas, não é? E isso perde-se um pouco a nossa humanidade, já não há aquele contato físico, não é? E agora sim, passamos para o próximo, que é Depois, mesmo assim, o título é Depois, de Guy de Maupassant, penso que seja assim. A história, tal como a maioria dos seus trabalhos, aqui do Guy de Maupassant, é um retrato realista que aborda a vida e as complexidades das relações humanas. O conto descreve uma cena familiar numa casa de campo, onde uma condessa e um abade interagem com 3 crianças. E a senhora, pronto, as crianças vão se deitar após o jantar, não é verdade? E a senhora condessa pergunta ao Sr. Abade, então, porque é que ele nunca casou. E ele diz que nunca não nasceu para esse tipo, não é, para constituir família, não sei o quê. E então ele vai contando, ela puxa sempre mais para ele falar, e então ele vai contando que era filha de comerciante, os pais puseram num colégio interno, mas para ele aquilo foi horrível, porque ele sentia-se longe da família, sentia-se isolado. Então, para ele aquilo foi um choque emocional muito grande. Passa-se os anos, ele volta para a Terra e fica tipo um ano a decidir o que vai seguir. E nisto ele adota um cãozinho que é quase atropelado por uma charrete e adota um cãozinho.
E então o cão acaba por ser, tempos depois, atropelado por uma charrete e aquilo, ele fecha-se no quarto, mexe muito com o psicológico dele e então o pai diz-lhe, então se tu por um cão estás a sofrer assim, o que fará quando tiveres uma mulher e filhos, não é? E então ele aí deu-lhe o clique e então virou o padre. É melhor que não tinha capacidades emocionais para ser um chefe de família, como naquela altura se entendia por chefe de família, não é? Que hoje em dia está não é? Pronto, hoje em dia temos outro conceito de chefe de família, ou nem temos conceito, não é? O terceiro e último conto é Os Outros Dois, de Edith Wharton, não sei como é que se diz, pronto, vou pôr aqui assim, não sei se vocês vão conseguir ver, mas acho que sim. Pronto, o livro é este. Como vocês veem, não é muito difícil de ler. Tenho trazido aqui livros assim pequenininhos para vocês não se cansarem. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1904. A história aborda temas das convenções sociais da época. Estamos a falar em Nova York, dos Estados Unidos, de inícios do século XX, de segundas oportunidades e as complexidades dos relacionamentos na sociedade de Nova York na viragem do século XIX para o século XX. O conto centra-se em Aidorn e Alice, que são um casal feliz e cuja vida só é perturbada pela constante presença dos ex-maridos da senhora. Desculpem lá passar aqui o meu caderno à frente, são as minhas anotações. É assim, um dos ex-maridos da Alice vai ter um negócio com o atual marido e o outro ex-marido. Ela foi casada 3 vezes, não é? E o outro ex-marido é de quem ela tem um filho. E então o Sr. Hightorn vai ter de lidar com essa inconveniência e com o julgamento social de ter já uma mulher que foi casada 2 vezes. Não é? Há aquela coisa, não é? Porque um vai ter direito às visitas para ver a sua filha, não é? Como é óbvio, e o outro tem negócios na sua sociedade de advocacia. Então fica assim, não é aquele climão, como dizem os brasileiros. A narrativa explora como o terceiro marido da senhora Alice inicialmente sente-se incomodado com a situação, mas acaba por aceitar a realidade da vida anterior da esposa, porque ela própria tem uma postura séria, mostrando uma perspectiva mais moderna sobre o casamento e a condição feminina na sociedade da época. É assim, ele até teve um bom jogo de cintura, digamos assim, e mesmo ela também soube ocupar o seu lugar, não houve coisas para mexericos. Também o conto nos desenvolveu muito mais, é verdade, mas pronto, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem e até ao próximo vídeo. Beijinhos e boas leituras.